A paz do Senhor Jesus, meus amigos do YouTube, que a graça e a paz do Senhor estejam com vocês. Vamos meditar na palavra do Senhor? A palavra de Deus está em Atos, capítulo 7, versículo 54. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, tamparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram os seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito, e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Os que decidiram seguir Jesus enfrentavam muitas lutas. Os fariseus, os saduceus, mandavam prender e até matar quem afirmasse que Jesus era o Filho de Deus. Estevão era um servo fiel, cheio de fé e do Espírito Santo. Por isso, alguns que eram da sinagoga disputavam com Estevão, mas não podiam resistir à sua sabedoria, porque ele não falava de si mesmo, mas ele era usado pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho de Cristo. Então eles arrumaram testemunhas falsas que acusaram Estevão de blasfemar contra Moisés e contra Deus. E o sacerdote quis ouvir Estevão. Ele não teve medo. Falou da palavra de Deus desde lá do começo, da chamada de Abraão, até o fim, com toda a ousadia. E eles ficaram com muita raiva e, tirando Estevão para fora da cidade, mataram ele, apedrejaram ele até a morte. Estevão foi o primeiro mártir. Também sofreram perseguições Pedro, Paulo, Silas, Tiago e todos os discípulos de Jesus. E assim foi por séculos e séculos. Muitos dizem que hoje não tem mais perseguição, mas não é verdade. A igreja sempre vai ser alvo dos ataques por parte daqueles que servem o diabo. Ainda hoje, missionários são sempre presos e mortos por se recusarem a abandonarem o cristianismo. Tem até um termo que foi criado agora, né? Cristofobia, que eles dizem que não existe no Brasil, né? Não existe um grupo organizado de perseguição, mas é uma perseguição assim disfarçada, né? No momento que você recebe Jesus como seu Salvador, você passa a ser levado ao matadouro, como ovelhas, né? Conforme está lá em Mateus 10:16 em diante. Você passa a ser alvo de zombaria, humilhações, pelo simples fato de ser cristão. Jesus passou por tudo isso e com os seus seguidores não é diferente. Agora, com a pandemia, então, espalhou-se um ódio generalizado contra todos os que ousam falar no nome de Jesus, incentivado pela mídia. Tentam impedir os cristãos de adorar a Deus, impedindo a realização de cultos, né? E missas, fechando as igrejas, as lotéricas, os bancos estão todos lotados, mas ninguém se importa com isso. Agora, as igrejas não podem abrir porque gera aglomeração. Vários pastores foram presos por tentar realizar cultos com todas as medidas de prevenção.
máscara, distanciamento, limite de público, foram tratados como bandidos. Alegam que é o combate à pandemia, mas o motivo real é que estamos numa guerra política e religiosa. Mas não adianta tentar acabar com a igreja, porque ela é de Cristo e Ele está sempre pronto para proteger a sua noiva dos ataques do inimigo. Como nos tempos dos apóstolos, quanto mais tentam destruir a igreja, mais forte ela fica. Aleluia! Igual massa de pão. Quanto mais você sova, mais ela cresce. Somos um exército, nosso general é Cristo, não vamos nos calar. Diante das perseguições, vamos reagir como Paulo. Mesmo na prisão, ele ainda louvava e adorava ao Senhor. Ele se alegrava de estar sofrendo por causa de Cristo, pela obra de Cristo. Em Mateus 5, 10 a 12, Jesus diz que quem sofre perseguição por causa de Cristo é bem-aventurado. Perseguição por causa de Cristo, porque tem gente que está sofrendo perseguição porque está colhendo o que plantou lá atrás. Essa não é a perseguição que Cristo está falando aqui. É perseguição por fazer a obra de Cristo, por confessar Jesus como seu Salvador. Grande será o nosso galardão. Vamos continuar firmes na fé, combatendo o bom combate, pois se somos perseguidos é porque estamos incomodando o diabo. Lembre-se, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra as forças do inferno, contra Satanás. E esse já está derrotado. Que Deus te abençoe.